Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 231 que a gente grava nesta segunda-feira, em que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Acho que eles deviam continuar com isso, em 2030 convoca 30. E a grande novidade foi a presença do Neymar. Mais ou menos novidade, porque na última semana já estava muito claro que ele tinha sido convocado. Os parças dele também não deixaram muito espaço para dúvida ao longo dessa segunda-feira. O Carlo Ancelotti deu ali as suas explicações, meio por cima, mas ele pinta como uma grande novidade, porque nunca tinha sido convocado pelo Ancelotti. As outras, mais ou menos surpresas, foram principalmente o Everton, como o terceiro goleiro do Brasil. O Lucas Paquetá entrou também, depois de algumas convocações em que ele não tinha sido chamado. E o Brasil também terá os garotos Endrick e Ryan para tentar conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo. Eu nunca vi um evento pior do que esse, Lobo. Eu acho que foi de todos, esse ganhou. E a gente está acostumado com isso, né? Porque toda vez que eles tem que sortear qualquer coisa, tipo 1 hora de enrolação. Mas esse foi realmente boa noite. Boa noite, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Evento cheio de coisa, né? Eu tenho a sensação de que agora nada mais pode ser só uma coisa simples, né? Só anunciar a lista e tal. Eu entendo também que a gente vive a era do marketing, né? Então, para os patrocinadores foi ótimo, teve, né, o Carlo Ancelotti chegando num carro do patrocinador, e eu até entendo isso, eu acho que não tem problema você querer fazer coisas assim, mas podia ter um horário assim, a convocação mesmo vai ser tal hora, tá, você, enfim, você pode ver a festa, se não quiser ver a festa, você assiste a convocação só, enfim. Mas teve bastante coisa, teve muita coisa constrangedora, né, porque assim, também não é só fazer o evento, né. Tudo bem, quer fazer o evento, quer fazer uma coisa diferente, falar da própria história. Eu não sou contra fazer isso, né? Desde que você faça bem feito, conte uma história ali. Até acho que a parte no comecinho ali do teatro, até acho que ok, um pouquinho constrangedor, mas nada demais, assim. Não por culpa dos atores, bom dizer, né? Só um roteiro meio bobão, assim. Mas enfim, você poderia falar sobre história, sobre... Por exemplo, eles poderiam pegar seleções que chegaram contestadas. Eu até entenderia fazer isso, fazer uma graça, sabe? Manchetes da imprensa com coisa antes de 70, antes de 94. Acho que até poderia criar um clima ali interessante e tal, sem mostrar o nome dos veículos, não é? Porque a questão não é atacar os veículos, é mostrar que sempre teve desconfiança, enfim. Acho que dá para fazer um trabalho nesse sentido. E valorizar também um pouco, talvez, se quisesse falar um pouco desse ambiente, falar com os ex-jogadores ali, de 94, de 2002, enfim. Não tem problema fazer isso. Eu entendo que a gente vive essa era mesmo. Não vai ser como a gente gostaria, né, Bonsa, de ter uma lista, tal, que o cara chega, só lê e acabou. Só vai lá e lê a lista. Não vai ser assim. A gente preferia que fosse assim, mas a gente sabe que não vai ser. Mas já que é para fazer um evento, que faça bem feito, né? Assim, traga... Eu até vou fazer um paralelo aqui. Eu preferia que a Copa do Mundo, a final, não tivesse show do intervalo. Eu acho que não combina. Mas já que você vai fazer, pelo menos chamaram o BTS, Shakira, os Madonna, quer dizer, chamaram a cavalaria também, né? Então, já que você vai fazer, pelo menos não coloca, né, qualquer coisa. Traz uma galera de um peso gigantesco. Eu preferia que não tivesse, mas já que vai ter, não pode ser uma banda desconhecida de New Jersey, né? Parabéns pro Chris Martin, né? Foi contratado como curador do show. Curador, né? Foi. E decidiu trazer a banda mais famosa da atualidade, a Madonna e a Shakira.
Então, tipo, dinheiro muito bem gasto, muita criatividade do senhor Chris E nem Martin vão receber, hein, para esse segundo jogo. consta. E eu discordo que tem que ser assim. Nenhuma outra seleção fez isso. Não tem que ser assim. A seleção francesa. Não teve acho que tem que ser convocação, assim, né? Mas. não teve o Luciano Huck francês lá batendo palma. E sem falar que essa foi a primeira convocação com torcida, né? Eu não lembro disso também, né? Que falavam o nome de um jogador do Flamengo e era só tipo palmas, gol e tudo mais. Enfim, vamos começar a falar dos nomes. Começando, acho que pelo Neymar, né? E assim, pela explicação do Carlo Ancelotti, o critério era muito simples. Ele está em pé em campo durante, tipo, 6 jogos seguidos, ele vai ser convocado. Quando ele falava de condição física, 100%, blá, 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 era isso. Porque ele disse que o Neymar voltou a jogar com continuidade, o que é verdade, e que ele viu essa evolução física, fez uma avaliação, até acredita que ao longo da preparação, né, ele pode até evoluir, que pode ser verdade também. Então, ele incluiu na lista. E também citou a parte do carinho do grupo e do ambiente que ele pode criar. E eu acho que isso também foi um fator importante na convocação do Neymar, né? O que a gente sempre fala em relação ao Ancelotti, a gente até falou no programa anterior, ele ouve os jogadores, ele ouve o feedback dos jogadores, ele tem uma relação de colaboração com o elenco. Ele provavelmente sentiu que a presença do Neymar teria um efeito positivo para os jogadores. A gente pode discutir isso, se é realmente positivo, mas provavelmente foi essa a avaliação dele, em combinação com o fato do Neymar ter conseguido, realmente. Foi tipo, entregou o trabalho assim, na meia-noite do dia da entrega. Mas ele conseguiu jogar com regularidade. Não jogou bem na minha avaliação, mas jogou. Não se machucou, conseguiu emendar uma sequência de partidas, e isso foi bastante para o Ancelotti convocá-lo. Eu vou trazer um dado. Antes da gente falar sobre essa parte aí, que acho que tem muito a ver com a entrevista que ele deu pro Atlético, né, Bonsa, que ele, eu acho que dá pra tirar muito dali, mas eu tava na semana passada, como você sabe, eu até falei na nossa newsletter, porque a nossa newsletter saiu um pouco mais tarde, na sexta-feira, porque eu tava num evento que foi o São Paulo Innovation Week. Teve uma palestra bem interessante no palco onde estava o Sport Insider, que o Sport Insider foi curador, do presidente do Ibope. Ele trouxe uma pesquisa, e são dados inéditos. Eles fizeram uma pesquisa sobre vários aspectos de cada jogador da seleção. Dos jogadores mais frequentes na seleção, enfim. Não os 55 da lista, mas boa parte deles. Um ponto me chamou muito a atenção, e eu vou trazer aqui. Tem um ponto que eles chamaram de confiança na liderança. Que eles mediram ali o quanto as pessoas confiam no nome e o quanto as pessoas conhecem o nome. E aí fizeram um cruzamento desses dados aí. Enfim, é um pouco parecido com como eles fazem pesquisa eleitoral, mas em relação à liderança, assim, entre confiança e confiança de liderança, estou falando especificamente de liderança, e conhecimento da população, 3 nomes se destacaram. Se destacaram bastante. Eu vou começar de trás para frente. O terceiro foi Vinícius Júnior. O que eu acho um dado positivo. Quer dizer, as pessoas, por mais que haja desconfiança em relação ao que ele tem jogado na seleção, e que não é nada mesmo, ele não tem jogado bem, ainda há uma grande parte das pessoas que confia nele. Ele é muito conhecido, né? Na parte de ser conhecido da população, ele é amplamente conhecido. Mas ele está muito alto na parte de confiança, que é um bom dado. O segundo é Carlo Ancelotti, que também eu acho um bom dado. Mostra que ele é um jogador, um treinador que mesmo ele é menos conhecido que o Vinícius Júnior, mas ele está mais alto em confiança. Um pouquinho mais alto que o Vinícius Júnior. Mostra que as pessoas confiam, têm confiança na liderança dele. E o primeiro que foi o que me surpreendeu, porque é o Neymar. O Neymar tá muito alto nos dois. Ele é absolutamente conhecido, mas ele tá muito alto em confiança. Muito alto. Isso é um dado de uma pesquisa metodológica científica do Ibope. Não é
Não é enquete do GE e tal. Nada contra a enquete do GE, tá? Não tô dizendo que tá errado. Mas é que a enquete do GE não tem nenhuma relevância científica. Ou do UOL, ou a nossa, se a gente fizesse uma enquete. A questão é a metodologia. E aqui tem uma metodologia. E isso me chamou muito a atenção. Porque eu não esperava que o jogador da seleção, e jogador e técnico, com maior confiança, que as pessoas tenham maior confiança para liderança, fosse o Neymar. Tem uma questão de marcas também, eles levantaram, mas outra coisa que também me chamou a atenção, que eu vou também destacar, imagens mais poderosas que movem a percepção da seleção. Aí tem duas que se destacaram muito. Uma é equilíbrio entre fama, interesse e confiança. Esses 3 fatores, os que tiveram nota mais alta somando os 3 fatores. Neymar em primeiro, Vinícius Júnior em segundo. E aí um outro, que aí infelizmente tem um jogador que não vai para a Copa, porque se machucou, mas equilíbrio entre comportamento e relevância. Alisson em primeiríssimo lugar e Estevão em segundo. O Alisson aqui é importante porque a gente ouve desde 2018 umas contestações sobre o Alisson, que às vezes a gente ouvindo em alguns lugares, em alguns círculos, parece que ninguém confia no Alisson. Isso aqui mostra cientificamente que não é verdade. As pessoas não só confiam nele, como acham que ele é um exemplo de comportamento e de relevância. Também acho um dado relevante para pensar em tudo isso. E eu destaquei isso porque isso corrobora algo que a gente estava falando e que tem a ver com a entrevista do The Athletic, que o Ancelotti falando sobre o Real Madrid, mas eu acho que ele certamente amplia, ele faz isso na seleção, no Brasil. Ele falava, né, ele falou lá, e acho que a gente comentou aqui no último podcast, que ele conversava com jogadores quando ele tinha uma ideia, né, sobre o Real Madrid, sobre o que ele pretendia fazer. E não é que ele deixa os jogadores escolherem como fazer, mas ele ouve os jogadores. Se ele tem uma ideia de jogo e a maioria é contra, ele entende que aquilo vai ser muito difícil de ser aplicado. Então você precisa adaptar. E ele ouve o feedback dos caras, às vezes, né, tem que aceitar. Como ele faz isso é o grande segredo, não é fácil, e ele, né, faz isso. Então eu acho que a gente tem uma convicção bastante alta, né, Bonsa, que ele jogou isso pro grupo, no sentido de que, assim, eu tô ouvindo vocês falarem aí que vocês querem o Neymar na seleção. Eu ouço as entrevistas e vocês querem. Todo mundo quer o Neymar na seleção. Vocês querem? É isso que vocês querem? Vocês acham que é bom? Porque também eu acho que ele é um cara que ele entende o impacto de uma decisão dessa. Essa decisão faria o grupo mais feliz ou mais triste? Porque uma coisa eu acho que ele tem capacidade de medir se as pessoas estão falando aquilo só por da boca para fora, para fazer, né, relações sociais ali, para não ficar mal com a grande estrela, né, dos últimos 16 anos da seleção, ou se eles acreditam mesmo nisso. E acho que essa conclusão que ele chegou é que os caras acreditam mesmo nisso, não é só da boca para fora, né? E quando ele coloca isso, eu acho que a única coisa que ele deve ter colocado para os caras, é o seguinte: tá bom, o Neymar aqui significa que a gente vai ter que fazer, como diria o André Kfouri, compensações. Vocês estão prontos para fazer compensações? Porque o Neymar não vai para... A gente até pode chegar nisso depois. Eu não acho que ele vai levar o Neymar para ficar no banco. Se ele vai levar o Neymar, até por tudo isso que os jogadores estão pedindo, não é para ficar no banco. Então, vai ter muita compensação. E eu acho que os jogadores devem ter feito esse comprometimento para ele. Tá bom, o que o senhor pedir a gente vai fazer. Eu não acho que é da boca para fora, eu só acho que é pelos motivos errados. Eu acho que os jogadores da seleção brasileira se sentiriam vulneráveis sem o Neymar, porque o Neymar é um para-raio. O Neymar é um para-raio de tudo, né? Uma parte da minha crítica à convocação do Neymar, eu não convocaria o Neymar, o quanto o discurso e o debate e a cobertura vai girar em torno do Neymar ao longo da Copa do Mundo. Só que talvez eles queiram isso. Para os jogadores é confortável, né? Porque vai ser tudo aparado pelo Neymar. E eu acho que essa era uma oportunidade para já começar a transferir a responsabilidade
para os outros jogadores, né? Que precisam assumir papéis de liderança na seleção brasileira. O Rafinha, o Vinícius Júnior, até outros jogadores como Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, que são os melhores jogadores brasileiros em idade de auge físico e técnico, que precisam assumir esse tipo de responsabilidade na seleção brasileira e não ficar com esse papel do Neymar como uma espécie de salvador, né? Porque eu acho que parte dessa história, e até me incomodou na hora da convocação dele, a natureza da comemoração, como se a convocação do Neymar em si fosse uma conquista. E eu entendo que tem muita gente que era a favor da convocação do Neymar porque quer torcer para o Neymar na Copa do Mundo, né? E o quanto ele pode ajudar ou atrapalhar a seleção brasileira é uma discussão secundária, mas eles querem o Neymar na Copa do Mundo por vários motivos. Mas eu acho que diminui a seleção brasileira. Você chegar à conclusão de que esse Neymar, o Neymar que a gente está vendo nos últimos jogos pelo Santos, é essencial para o Brasil ter uma chance de ganhar a Copa do Mundo, eu acho que diminui a seleção brasileira, porque não me parece verdade, e eu acho que não é um Neymar que tem todas essas condições de resolver. É possível, eu abro essa possibilidade, que acabou os compromissos com o Santos, ele entra num regime de preparação específica, focado, último objetivo da carreira dele, e ele está bem melhor durante a Copa do Mundo. Pode ser que isso aconteça. Mas o Neymar hoje em dia não é a questão do Neymar hipotético. O Neymar decisivo pela seleção brasileira, ele não foi hipotético. Ele existiu. A questão é um exercício de fé. Fé como a evidência de coisas não vistas. De que o Neymar é capaz de fazer isso de novo. A única coisa que indica que ele é capaz é fé. Porque não tem as evidências. A gente não teve no ciclo inteiro. Nos últimos 4 anos. Não só porque ele não jogou com o Carlo Ancelotti, mas porque ele raramente jogou. Né? Ele tem, acho que 15 jogos esse ano, ele tem sei lá quantos jogos aí nos últimos... E ele não tem sobrado em nenhum desses jogos. Ele faz um gol aqui, ele dá uma assistência ali, e de vez em quando consegue ter alguns lampejos. Eu acho que fisicamente ele está jogando, mas ele não está bem. Eu acho que para um ritmo de Copa do Mundo, principalmente mata-mata, vai sofrer, mas não só. Acho que contra o Haiti tudo bem, mas o meio-campo do Marrocos e mesmo o meio-campo da Escócia, que não é talentoso, mas é alto e forte, pode ser um problema para o Neymar. Tecnicamente ele não está bem, ele tem errado lances, né? Eu acho que ele tem ainda a memória muscular de quando ele era o Neymar de antigamente, e isso atrapalha o time, porque ele sente que ele ainda consegue driblar 3 e ele não consegue mais. Às vezes chega um segundo atrasado, demora um pouco de poder, o poder de reação dele não está em dia. Então eu tenho esses receios. E principalmente a questão central para mim é que eu não vejo a presença do Neymar na seleção brasileira como neutra. Porque você poderia dizer, tá, tirou o João Pedro, colocou o Neymar. O que o João Pedro realmente faria na Copa do Mundo? Eu acho que ele poderia ajudar, mas beleza. Qual o problema de usar a 26ª vaga para ter o Neymar? O problema é que o Neymar, ele não tem uma presença neutra no Brasil. Ele vai trazer coisas negativas. Ele vai trazer o circo. A gente acabou de ver o circo. O circo estava 100% em funcionamento antes da convocação da seleção brasileira. Esse circo vai só mudar de conteúdo. Ele só vai mudar o que ele está dizendo. Em vez de ter que ser convocado, tem que ser titular e jogar o tempo inteiro. Então é esse tipo de pressão que o Neymar vai trazer, que a convocação do Neymar vai trazer. A gente pode falar sobre isso agora. O Neymar vai vir para ser titular ou vai vir para aqueles mágicos 30 minutos em que ele entra e decide o jogo? Eu acho que isso não existe, eu acho que isso é uma ilusão. E aí você vai ter isso, aí se o Ancelotti por acaso vê, não dá para o Neymar ser titular, coloca o Neymar no banco de reservas. De repente, o circo. De repente, todos os jogadores que cobraram a convocação do Neymar nas últimas semanas vão ser perguntados. A primeira pergunta da zona mista para cada um deles vai ser: você acha que o Neymar tem que voltar a ser titular? E aí eles vão ter que dar uma resposta bem política, né? Porque eles acham que sim,
porque eles veem o Neymar como esse Messias, mas eles também não podem virar e falar, o Ancelotti está errado no meio de uma Copa do Mundo. E existe uma chance maior do que zero de que, se isso acontecer, o próprio Neymar abra o celular e comece a falar, olha, eu acho que eu estou jogando bem e que eu deveria ser titular. Então, existe esse efeito negativo. E para a convocação do Neymar compensar para a seleção brasileira, além do pró-Neymar e do anti-Neymar, e eu também admito, tem gente que é contra a convocação do Neymar só porque não gosta do Neymar. É impossível você ser imparcial, 100% imparcial, com um jogador tão divisivo. Mas ele traz esse efeito negativo e para compensar a convocação, ele tem que entregar bastante, para o saldo ficar positivo. E eu não o vejo em condições de fazer isso. Eu acho que aí eu vou retomar algo que eu escrevi na nossa newsletter de sexta, e somando com isso que a gente falou, tá? Eu acho que tem um impacto, pegando esse dado do Ibope, e principalmente, que acho que o Ancelotti não liga porque o Ibope pesquisou com o povo brasileiro e tal. Mas o Antônio Vanderlei, que é o presidente do Ibope, acha que uma das questões ali que pode ter passado, eu não acredito muito, mas que esse tipo de dado pode chegar assim, isso pode criar uma, não vou dizer uma torcida contra, mas uma antipatia inicial já de saída pra Copa e tal. Eu acho que ele se preocupa pouco com isso, mas eu acho que ele se preocupa muito com o ambiente. Ele sempre foi um cara de ambiente. Sabendo disso, e eu tenho convicção pelo trabalho que o Ancelotti já fez ao longo da carreira, que ele sabe disso que você falou. Eu acho que ele sabe que o Neymar não vai decidir jogos assim, como... Lobo, desculpa, mas é que assim, você não ganha títulos com o Real Madrid sem ter um PhD em relações públicas e mídia. Sem dúvida. Então ele também tá ligado de todas as repercussões externas. Eu acho que ele sabe que o Neymar não é o jogador de 2014, que arrastava a defesa adversária no talento, né? Ele fez isso várias vezes num time que era bagunçadíssimo e arrastou. E mesmo o de 2022, que já era uma versão do Neymar mais madura, né? Não era tão garoto como em 2014, mas que ainda era capaz de fazer um gol como aquele da Croácia, num time que era bem mais organizado que em 2014, mas que, enfim, sofria dos problemas também. Eu acho que ele sabe que o Neymar não é isso. Então, eu acho que a diferença que a gente vai ver em relação aos times, principalmente desses 3 Copas que o Neymar estava, é que eu acho que um dos erros dessas Copas que a gente viu foi que o time brasileiro se armava para assim, toca no Neymar para ele decidir. Claro que o time não era só isso, é óbvio. Eu acho que o time de 18 e de 22, principalmente, eram times que tinham condição de ir além do que foram. Não sei se ganhar a Copa, mas com certeza dava para passar das quartas de final, que foi a fase que ficou aí nessas 2 Copas. Mas eu acho que se rendeu demais ao Neymar. Programou o time para ser toca para o Neymar decidir. Dessa vez, não dá para ser assim, porque o Neymar não é mais aquele jogador e o Ancelotti sabe disso. Ao mesmo tempo... Não só isso, mas também assim, não jogou com ele, né? Assim, não jogou com ele. Não dá para dizer, não tem o time do Brasil, do Ancelotti, com o Neymar no centro, né? Ou não em nenhum lugar. E aí o que eu acredito que pode acontecer também, que acho que tem a ver com esse senso de liderança que o Ancelotti tem, é assim, como eu posso potencializar, já que esse cara é muito querido e os jogadores querem que ele esteja aqui, como eu posso usar esse jogador para que ele potencialize, por exemplo, o Vinícius, que é o meu melhor jogador hoje, ele é o cara mais decisivo. Se eu tiver o Neymar, como eu tendo o Neymar, eu posso fazer o Vinícius, por exemplo, fazer gols loucamente, como ele passou a fazer com o Ancelotti. Ele nunca foi um artilheiro até o Ancelotti assumir o Real Madrid e ele começar a fazer muitos gols, muito mais do que ele fazia. Isso eu acho que é um ponto que... E aí tem um fator meio inédito, né? Se a gente pensar em grandes referências da geração, que eu também coloquei na newsletter, que a gente não tem o craque da geração, ou os craques, ou os principais jogadores da geração, jogando até 34 anos numa Copa. O Ronaldo Fenômeno jogou a última Copa com 29. O Ronaldinho Gaúcho com 26. O Adriano jogou uma Copa só com 22. Nunca mais jogou. O Kaká jogou a última Copa com 28. O Romário jogou a última Copa com 28.
A gente raramente tem os grandes nomes da geração, os craques, jogando depois dos 30 anos pela seleção numa Copa. E aqui eu tô falando as grandes referências, porque, por exemplo, o Bebeto jogou em 98 aos 34 anos, mas ele, primeiro, nem era titular do time, ele virou titular porque o Romário se machuca antes da Copa, e ele era muito contestado, né, porque na época, quando o Romário se machuca, que já foi uma polêmica, o grande pedido era o Edmundo, né, que tinha 27 anos, estava no auge da carreira, tinha vivido um dos melhores anos, talvez o melhor ano da sua carreira, e ele não jogou, né, enfim. Tinha o Denilson, que era um outro jogador que estava bem, enfim. O Bebeto não era o grande craque da geração, o grande craque era o Ronaldo, né, já se sabia, ele tinha 21, mas era claramente um grande craque, e seria o Romário, né, seria o Romário com 32, estava numa idade excelente para a Copa e se machucou. O último que jogou nessas condições, digamos, depois dos 30 anos, foi o Zico, em 86, que jogou machucadíssimo, né? Foi um sacrifício para a Copa. Numa situação que ele era o grande craque dessa geração, né? Dos anos 80. Eu acho que tem isso, e foi o que eu escrevi na nossa newsletter de sexta. O que ele pode tirar de positivo disso, o Ancelotti, tem uma oportunidade de esses caras gostam tanto do Neymar, de eu usar a presença do Neymar para fazer essa passagem de bastão. Porque falta personalidade na seleção. Falta isso que você falou. Não teve, durante esse ciclo, na ausência do Neymar, jogadores que se colocassem com personalidade para ser os caras da seleção. Parecia que o tempo todo eles estavam esperando o retorno do Neymar. Então, assim, o Neymar voltou. Ele voltou, vai ser o último ato dele com a seleção. Me parece claro que, né, ele não vai ter condição de jogar mais do que isso. Então, assim, talvez seja a chance de fazer o que o próprio Neymar não teve quando ele tinha 21 anos e veio jogar a Copa no Brasil com uma pressão gigantesca. Alguém para fazer essa passagem. Talvez fosse o caso, numa situação daquela, e acho que muita gente defendia, inclusive, que, por exemplo, que em 2014 talvez o Kaká jogasse, mesmo não estando nas melhores condições, para fazer essa passagem, tirar um pouco o peso de um cara como o Neymar, que todo mundo sabia que era craque, que seria um dos melhores e tudo mais, mas que tinha 21 anos, assim, e ele carregou nas costas. Eu só consigo olhar desse ponto, assim, se talvez o Ancelotti consiga fazer algo que a gente não vê acontecer desde os anos 80, de não ter essa transição de gerações. Mas ele sabe, eu acho que ele vai montar um time para isso, que o Neymar não vai ser o ponto focal do time. Talvez o Neymar vai ajudar a gente tirar o futebol que está guardado nos clubes do Vinícius Júnior, do Rafinha. O Rafinha, que é um cara que na seleção começou muito bem quando foi convocado e depois desapareceu, né? Na Copa do Mundo mesmo, de 22, ele fez uma péssima Copa. E talvez ajudar esses caras a aflorarem e, de repente, mesmo que o Brasil não ganhe a Copa, né? Ganhar a Copa é muito difícil para qualquer seleção, não estou dizendo só... Eu acho que o Brasil não está entre as favoritas, mas mesmo para a França é difícil falar que vai ganhar a Copa, né? Não é assim. Mas eu acho que pode fazer esse papel de transição, de repente passar o bastão. O Neymar em campo, ele não vai ser o grande craque do time. É muito improvável que isso aconteça. E se ele ajudar o Vinícius a ser isso, o Vinícius a brilhar mais em campo, talvez o Vinícius ganhe a confiança para ser, bom, agora esse time é meu. O Neymar no fim da Copa seria o ideal que o Brasil ganhasse, claro. Eu acho que é o mundo ideal para o Brasil. E aí passasse, agora vocês têm que confiar, agora são vocês. Eu lembrei um pouco do que eu gostaria que o Neymar fizesse. Eu não sei se ele vai ter a maturidade para fazer isso, para fazer o que a Marta já fez. Inclusive a Marta talvez até jogue a Copa, mas na última Copa, quando ela tinha a sensação que a gente não veria mais a Marta, e ela deu um discurso, né, depois da eliminação, falando, agora são elas precisam assumir isso, que eu acho que na seleção feminina teve um pouco esse problema também, né, nesses últimos anos, de alguém assumir assim, não tem mais a Marta, gente, agora somos nós. E o Brasil sentiu, na masculina, sentiu um pouco isso. Eu acho que é o único ponto que eu consigo ver positivo. E tem outra coisa que não dá, e eu acho, eu vou defender isso agora que ele foi convocado, levar pro banco eu acho péssimo, porque isso que você falou, entrar 15 minutos para decidir jogo, assim, primeiro que isso é muito difícil para qualquer um. E agora, uma coisa é você colocar o Endrick, que é um cavalo forte que nem o diabo, ou o Igor Thiago, que é um touro, vai entrar fisicamente se impondo. O Neymar não vai se impor fisicamente. Até ele entrar no jogo de 20, 30 minutos,
não dá tempo, né? Isso... Ele não é pra fazer isso. Isso é um delírio, não é pra fazer isso. Ele pode ajudar o time de alguma forma, mas talvez nesse sentido, pra ser o coadjuvante que o Vinícius precisa pra brilhar. Isso acho que pode acontecer. Isso daí é uma ilusão que as pessoas inventaram quando elas queriam defender a convocação do Neymar quando ele não estava jogando, né? Que era aí, tudo bem, ele pode entrar. Ele não tá jogando, mas ele pode entrar 30 minutos do fim. Isso daí não existe, né? Assim, em que cenário isso é útil para a seleção brasileira? O Brasil tá ganhando um jogo por 2-1. Você vai colocar o Neymar, que não faz o trabalho defensivo em alto nível, para segurar resultado. Ou o Brasil tá perdendo por 2-1 e aí você vai colocar o Neymar para ver se ele consegue tirar um coelho da cartola. Ou o Brasil já tá ganhando por 4-1, ou perdendo de 4-1, e aí tanto faz colocar o Neymar ou não, mas aí qual que é o ponto de levar? Sem falar que a partir do momento que, se você coloca na reserva, aí o ciclo começa já bem antes, né? Então também tem esse ponto. Então, eu acho que sim, ele deve pensar em, dependendo das condições do Neymar, quando chegar a Copa também tem isso, que ele seja titular e aí ver o que acontece. Né? O que é uma medida arriscada, porque, de novo, ele não jogou com o Ancelotti, não tem um parâmetro não tem uma estrutura de time em que o Neymar joga. Até perguntaram em que posição o Neymar vai jogar, o Ancelotti falou como atacante centralizado. Eu não sei exatamente o que isso significa, se é na posição do Matheus Cunha, se é como atacante, eu acho que pode ser nas duas, né? Você pode colocar ele no lugar do Matheus Cunha, com o Vinícius e o Rafinha, ou como o centroavante, digamos assim, com o Matheus Cunha por trás. Ele faz também a função de 9, dá para inverter e tal. Tudo isso pode acontecer, mas eu imagino, até acho que do ponto de vista do equilíbrio do time, é melhor que ele seja o último atacante, porque aí você, né, consegue recompor com o resto de uma maneira mais equilibrada. Mas também me parece muito... levar para ser reserva não faz assim tanto sentido nesse momento. Bastante gente por aqui conosco nesse dia de convocação da seleção brasileira. Mandar um abraço para o Antonícios, para o Renato Mucchiuti, para a Cecília, para o MVF99, o Diego também por aqui, mandando saudações corintianas. Matheus Cremonese gostou da presença do Ryan na lista, assim como o Hendrick. Entende o Igor Thiago, mas preferia o Igor Jesus. O CSRB fala sobre a ausência, né, do Hugo Souza. O Gabriel brincando que talvez o Everton nem estivesse assistindo. A gente vai falar sobre as outras convocações em instantes. O Renato Mucchiuti perguntando se vão dar o 10 para o Neymar. Vão dar 10 para o Neymar, não tem a menor chance de não dar 10 para o Neymar. Vão dar 10 para o Neymar. O Giovanni Lima Montenegro dizendo que a convocação só se justifica por patrocinadores, também tem essa tese. Eu não acho que o Ancelotti tão... Isso é informação, tá? Gente que eu conheço aqui... Não, pessoas que eu conheço que estão por dentro, falou, teve zero pressão, tanto da CBF quanto de patrocinadores. Já foi assim em 2018, 2022, não tinha pressão. Inclusive, o presidente, enfim, os diretores, nem sabiam qual seria a lista até... Isso é verdade, não foi até... eles... E assim, sinceramente, gente, a CBF pouco se importa com isso. Nesse momento histórico, eu acho que pesaria mais contra se fosse a ausência do Vini, que, por exemplo, é a cara da campanha da Nike. Acho que a Nike não ia gostar muito se o Vini ficasse de fora, sendo que você usou o Vini, a Vivo, o patrocinador, usou o Vini, enfim. O Vini hoje é a cara dos patrocinadores. Mas o Vini não tinha chance de ficar fora, né? Então os patrocinadores não são bobos também, né? Eles não vão colocar o Neymar com o risco do Neymar sair. Então não tem. Eu vou ressaltar que é o que a gente já falou. A pressão provavelmente que... E o Ancelotti não cede a pressão também. O cara trabalhou no Real Madrid, no Chelsea, no Bayern de Munique, no Milan. O Milan do Berlusconi, você imagina quanto de pressão que ele tinha que aguentar do Berlusconi. Então, e do Real Madrid, do Florentino. Então, assim, acho que o que pesa pra ele... E o Chelsea do Abramovich. O Chelsea do Abramovich. E o Bayern de Munique. Né? Que, assim, talvez seja um dos jogadores que tem mais peso. Então, assim, acho que é mais o peso dos jogadores. Ele entendeu que o impacto da ausência do Neymar seria forte com os jogadores e ele entendeu que era melhor fazer isso, né?
Guilherme Santana de Ávila, brincando que o Ancelotti não convocou jogadores do Chelsea, é um recado para eles procurarem projetos sérios. O Mad Max Andrade também por aqui, dizendo que o João Pedro pelo menos merecia também, acho que merecia. O Giovanni Lima Montenegro de novo. O Cesarotti por aqui também, teria levado mais um para o meio, o Andrei ou o Matheus Pereira. E o Hugo no gol no lugar do Everton. Então vamos começar a falar sobre as outras posições, né? Vamos setor por setor. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe, o Everton do Grêmio. É curioso como os últimos meses nos deixaram bastante nervosos em relação a um setor que historicamente é muito seguro na seleção brasileira e que a gente não se preocupava há muito tempo, né? Desde a ascensão do Alisson e do Ederson, parece uma posição que não tinha preocupação, mas o Alisson se machucou, não tem jogado pelo Liverpool. O Ancelotti até disse na entrevista que espera que ele jogue a última rodada da Premier League no fim de semana, mas que ele está já treinando normalmente, não vai ser um problema para a estreia. O Ederson teve uma queda, né? Também foi para o Fenerbahçe, ainda não está... teve umas falhas recentes, e o Everton surgiu como uma grande surpresa, né? Assim que a convocação do Everton foi anunciada, a implicação é óbvia. Na crise, na urgência, na emergência, ele prefere um goleiro rodado, experiente, que esteve em todos os principais jogos do futebol sul-americano e brasileiro nos últimos anos, em vez de alguém que não tenha essa rodagem, como seria o Hugo Souza, como seria o Bento, como seria o John, né, que são os outros goleiros que o Ancelotti citou durante a entrevista coletiva. Terceiro goleiro não joga, mas se for obrigado a jogar, até considerando a condição física do Alisson, ele preferiu um cara que tenha a experiência do Everton. Então, não foi exatamente uma surpresa, porque o Caio Mota no GE tinha falado sobre esse nome hoje mesmo, né? Falou que esse nome tinha sido cogitado. Eu entendo porque o Bento não passa confiança mesmo. Eu sempre achei, e eu falo isso com tristeza, porque eu sempre achei que o Bento seria o próximo titular da seleção, desde que ele surgiu no Atlético Paranaense. Mas a ida pro Oriente Médio, né, pra Arábia Saudita, eu acho que foi muito ruim para ele. Ele não conseguiu se destacar lá, e não se destacar no Campeonato Saudita, mesmo que tudo bem, ele tá num time forte, que em tese ele não é muito cobrado, né? Mas que mesmo assim, né, ele falhou bastante, não passou confiança. Então eu entendo que não dá para manter, eu não manteria o Bento também, mesmo que você confie no trabalho dele, no potencial dele. E aí entra a discussão de quem deveria ser o nome. Assim, antes de hoje, depois, essa matéria do GE indicou por que eles escolheram o Everton, mas assim, antes de saber disso, eu tinha a sensação que era o Hugo Souza que estava nessa fila, porque é um goleiro que tem jogado bem, tem consistência, e chegou a ser convocado, jogou. A opção pelo Everton, segundo a apuração e segundo, né, e confirmado pelo que ele falou, ele queria alguém com experiência, alguém que ele pudesse confiar, né, se precisasse mesmo, e o terceiro goleiro é isso que você falou, você não espera precisar, né, mas o Alisson, eu acho que em condições 100% ele jogaria todas e nenhum outro goleiro entraria. A questão é que não se sabe qual é a condição do Alisson para todos os jogos. Se ele tiver condições, se ele tiver 100%, se ele tiver recuperado, acho que essa discussão nem vai existir na Copa. A questão é se ele vai estar recuperado, né? Se ele estará 100%, que é uma questão. Ele tem se machucado com uma frequência muito maior, né? E aí, assim, o que me pega se você não confia no Ederson, se o Ederson não te passa essa confiança para ser o segundo goleiro, então eu me pergunto se você deveria levar o Ederson, se você não confia, né? Então, enfim, talvez fosse o caso de levar, sei lá, Alisson, Hugo e o Everton, se ele queria, enfim, não sei. Eu não acho que é uma desconfiança tanto com o Ederson, embora ele tenha dado motivos para isso recentemente. Eu acho que é mais com a condição física do Alisson mesmo, né? Vai que o Alisson vai para a Copa, quebra, aí de repente o Ederson é o primeiro goleiro, e aí o seu segundo é o
é um cara que talvez não esteja preparado para jogar oitavas de final da Copa do Mundo contra. E aí você traz um que você tem mais segurança, que tem cancha para isso. Eu acho que é mais nesse sentido, né? De um trio de goleiros em que existe a possibilidade do terceiro virar o segundo, porque o primeiro chega à Copa do Mundo depois de um período machucado. Não acho que haveria nenhuma possibilidade de não levar o Alisson, até porque a lesão não é tão séria, ele deve voltar a jogar e tudo mais, mas vai que quebra de novo, ficou um tempo afastado. Ele preferiu ter um terceiro goleiro que fosse mais rodado do que os outros. Eu ficaria mais nervoso mesmo se chegar nas oitavas de final e o Bento agora é o titular do Brasil, porque o Ederson foi expulso, sei lá, sabe? Alguma coisa desse sentido. E aí eu acho que o Everton realmente passa mais confiança, consigo entender nesse ponto de vista. Eu acho que esse conceito, essa lógica também se aplica para o próximo setor da seleção brasileira, que são os laterais, né? Que talvez seja o que vai gerar mais gritaria, porque ele levou o Danilo e ele levou o Alexandro do Flamengo, também levou o Douglas Santos do Zenit e levou o Wesley da Roma. De novo, ele também foi na bola de segurança, até porque ele visualiza, né, um esquema em que os laterais seguram mais. Então, lógico, na direita seria o Militão, se tivesse condições, não teve, mas o Danilo faz muito bem essa função, tanto que até joga como zagueiro. Ele é um jogador também que o Ancelotti conhece, já trabalhou, que teve bastante rodagem no futebol europeu e que, na cabeça dele, eu imagino, significa eu não preciso me preocupar ali. Talvez ele não passe pela direita como Carlos Alberto Torres e bata para fazer o gol do título, mas ele não vai comprometer. E acho que o Alexandre é mais ou menos a mesma coisa na esquerda também. E aí você tem uma opção mais ofensiva com o Wesley e uma também com o Douglas Santos. Também, acho que o Douglas Santos pode até ser titular, mas você tem esse grupo. Não é o melhor quarteto de laterais que o Brasil já levou na Copa do Mundo, mas eu também fico perguntando o que vocês gostariam que ele levasse, né? Não é que o Brasil tem uma abundância de talento nessa posição. Então, e eu vou te dizer, viu, Bons, eu acho que o titular da lateral direito não é nenhum desses que você falou. Acho que o titular da lateral direito vai ser o Ibañez. Porque a minha sensação era que ele queria o Militão. Eu acho que o Ibañez nem iria para a Copa se o Militão tivesse inteiro, né, 100%. O Ibañez foi testado como lateral nos 2 jogos contra a França e a Croácia em março. E foi bem, porque assim, o que ele quer do lateral, e eu acho que faz sentido pelo esquema que ele criou, né, é que o lateral seja defensor. Ele é defensor, ele não precisa ir para a linha de fundo. A gente tem pontas super fortes, que são, aliás, a melhor posição do Brasil são os pontas, né? São jogadores de lado de campo. O Brasil tem mais uns 5 ou 6 que teriam um nível para jogar a Copa do Mundo aí. Eu acho que a gente tem muitos jogadores de lado de campo que são bons mesmo. E que tem nível alto de futebol europeu. E de futebol mundial, né? Tô falando Europa porque hoje é a melhor, mas... E o Ibañez tá convocado. Eu também não fico feliz com essas opções, nem com o Danilo, nem com o Alexandre. Aliás, nenhum deles, né? Mesmo o Ibañez como lateral. Mas aí não tem muita opção também. Porque eu entendo que o Juba deveria ter sido mais testado. É verdade, eu concordo com isso. Mas o Juba é um tipo de lateral que seria uma opção no banco de qualquer jeito, mesmo que ele tivesse sido testado, pela característica dele. O Juba é bom atacando. Né, ele é um bom lateral ofensivo. E a ideia não é ter um lateral ofensivo. O Douglas Santos e o Alexandro são laterais mais defensores. Assim, o Douglas Santos tem qualidade técnica. Quando surgiu no Atlético Mineiro, quando ele se destacou ali pelo Atlético Mineiro, ele se destacava por isso. Mas ele se tornou um jogador que é mais defensor. Então, eu acho que não tem muita opção. O Kaique do Cruzeiro, eu acho que é uma boa opção. Mas eu acho que ele chegou meio tarde para essa disputa, né? Então eu acho que faz sentido ele ir para a bola de segurança, porque também é isso. A grande questão é sempre essa, do mesmo jeito que se usa para falar de e oitava de final de Copa do Mundo. Imagina você colocar o Kaique, que é um cara que jogou muito pouco pela seleção, para jogar a oitava de final da Copa. Eu entendo que tem uma certa desconfiança. E o Danilo pode fazer as 2 laterais. Vamos lembrar que na última Copa os 2 laterais esquerdos machucaram. Quem jogou na esquerda foi o Danilo.
O Militão jogou na direita, o Danilo jogou na esquerda. Eu acho que tem um pouco disso também. O Ancelotti sabe que o Danilo pode ser zagueiro. Se os dois zagueiros, um machucar e o outro estiver suspenso, o Danilo pode jogar como zagueiro junto com o Bremer, que não vai ter problema. Aí você tem o Ibanez, você tem... O que me surpreendeu, sinceramente, foi o Léo Pereira. Eu sei que ele foi convocado na última, mas eu achei que ele foi mal. Eu não achei que ele tinha ido bem. Então me surpreende que ele foi. Porque, por exemplo, um nome que eu esperava, embora ele tenha se machucado, enfim, eu não sei qual é a condição física, ele voltou recentemente, era o Alexandro do Lille. Que foi chamado de Alex Ribeiro, para não confundir com o lateral esquerdo, né? Eu achei que ele sim, quando chegou na seleção, foi muito bem, dominou a posição, não teve problemas. Eu achei que ele era um nome mais à frente. Talvez se ele não tivesse machucado, ele ainda estivesse, mas enfim. O Léo Pereira foi. Eu entendo também que pode ser, e assim como era o Alexandro, é um zagueiro canhoto, mas aí eu preferi o Beraldo. Eu sei que o Beraldo tem jogado de volante no PSG, inclusive tem jogado muito bem. Eu acho que até pode ser um nome para o próximo ciclo para jogar de volante na seleção, porque ele tá jogando bem demais. Mas ele foi, por exemplo, lateral esquerdo. Eu até teria testado o Beraldo, jogou com o Luiz Henrique de lateral esquerdo. Acho que até para fazer essa função meio de zagueiro pela esquerda, né, defensor, eu preferi o Beraldo. Então, enfim, nem sei se ele tá pensando. Talvez ele até pense no Léo Pereira numa emergência para jogar de lateral esquerdo. Não sei. O Léo Pereira vai saber. Mas eu fiquei surpreso. Desses nomes todos, o que mais me surpreendeu foi esse. A zaga foi o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que vão ser os titulares. O Bremer da Juventus, o Léo Pereira do Flamengo e o Ibanez, né, do Al-Ahly, mas aí nessa vibe de que talvez ele possa também jogar como o lateral direito zagueiro, né, que seria mais ou menos um esquema com 3 zagueiros, mas não exatamente 3-5-2, né, mas um lateral que mais fecha do que outras coisas. O Léo Pereira me surpreendeu um pouco também, até houve um burburinho de que talvez Thiago Silva fosse de repente convocado. Eu até preferiria, sendo bem sincero. Eu também. O Thiago Silva, para mim, é a mesma situação do Neymar. Só que sem a carga das outras coisas, né? Então eu entendo mais. Mas assim, ele tá de pé nas vésperas da Copa do Mundo? Leva. Tipo, ele é o melhor zagueiro dos últimos 20 anos que o Brasil produziu. Então, para levar o Léo Pereira, eu preferiria levar o Thiago Silva. E não é porque o Léo Pereira tá jogando no Brasil, inclusive. O PVC fez essa pergunta pro Ancelotti, né? Na entrevista. Sobre que é a convocação que tem mais jogadores atuando no Brasil do que desde 2002. E eu acho que a distância não tá mais... Acho que isso não é mais uma questão. Acho que a distância não tá mais tão grande, né? Acho que antes, quando você tinha caras que estavam comendo a bola no Brasil, e aí você falava, putz, mas quero ver na Europa. Eu acho que a distância não tá mais tão grande. Acho que a Liga Brasileira, a gente viu até na Copa do Mundo de Clubes, tá em nível... Eu já falei isso várias vezes, né? Mas aí, 5º, 6º, 7º do mundo. Se o cara tá jogando em Portugal e tá jogando no Brasil, para mim a Liga Brasileira é mais competitiva. Sem falar que muitos desses caras que foram convocados, que estão jogando no Brasil, tiveram carreiras longas na Europa, né? Como o caso do Alexandre, como o caso do Danilo. Então não tem absolutamente nenhum problema em convocar esses jogadores. Não, só para lembrar que o João Pedro Oliveira lembrou do Murilo. E ele foi um cara que até acho que foi um pouco queimado antes do Ancelotti com o Dorival ainda. Jogou aquele clássico contra a Argentina em Buenos Aires. Ele foi mal, como o Bento foi mal, enfim. Mas o time foi mal porque era um time horroroso, né? Mal feito, mal organizado, enfim. Ninguém jogou nada ali aquele dia. Então era um nome, e ele é canhoto também. E inclusive, em alguns, ele jogou pouco assim, mas jogou uma vez ou outra de lateral esquerdo. Então se você quisesse... outro nome que, se você quisesse um lateral canhoto para jogar pelo lado, porque o Gabriel Magalhães é canhoto, mas o Gabriel Magalhães hoje talvez seja o melhor zagueiro do mundo, ou um dos melhores, né? Então você não vai tirar o cara da posição que ele é um dos melhores do mundo. Mas o Murilo talvez pudesse jogar adaptado ali, enfim, você jogar com 4 zagueiros, né? Ele foi muito bem na temporada que o Forest chegou, né, na Liga Europa, que foi a anterior, mas jogando assim, ele jogou com 3 zagueiros, né? Então ele estava mais protegido e era um time de contra-ataque, né? Era o time do Nuno Espírito Santo. Então não é um time também que coloca o cara lá na frente. Ele estava jogando no lado do Milenkovic, que tem tipo 2 metros de altura, e tira todas pelo alto. E é um cavalo, né? Um cavalo, tipo, o negócio funcionou ali. Mas ele fez realmente uma boa temporada, acho que também poderia ter sido mais considerado.
Falaram também do Alex Telles, mas assim, eu acho o Alex Telles muito parecido com o Alexandro. Eu prefiro o Alex Telles, mas por uma questão física, porque o Alexandro não tem sido confiável fisicamente. Sim. Que, aliás, é um problema também, né? Por isso que eu acho que ele, inclusive, não vai ser titular. No meio-campo, acho que a principal surpresa foi o Paquetá, que a gente até chegou a discutir, né? Mas mas porque ele não estava sendo convocado, né? O Ancelotti foi a mesma coisa. O Ancelotti testou outros nomes na hora, foi no mais experiente, foi no que estava mais acomodado na seleção brasileira. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e o Lucas Paquetá do Flamengo. Você tem aí uma possibilidade, inclusive, de ter o Paquetá como o camisa 10, se você quiser jogar com 3 no meio campo, né? Eu acho que essa convocação abre espaço para isso. A gente está visualizando muito a seleção no 4-2-4, mas dá para você botar o Paquetá para fazer essa ligação, da mesma maneira que dá para você também ter um meio campo com Casemiro e Bruno, Casemiro, Danilo, ou até Casemiro, Bruno e Danilo. Acho que os volantes abrem, os meias abrem aí várias possibilidades. A ausência mais assim que chama atenção ao longo do ciclo, pelo que foi colocado ao longo do ciclo, é do Andrei Santos, né, que acabou perdendo no fim na reta final, acabou ficando um pouco para trás. Eu meio que gosto desses 5 meias, né? Eu não tenho nenhum problema. Não sei se tinha alguém que eu convocaria no lugar deles. Eu gosto da presença do Danilo, também chegou na reta final, cresceu, e acho que deu um bom dinamismo pro meio campo da seleção brasileira, e o resto é isso aí mesmo, né? Muitas das críticas à convocação, a minha resposta mas é isso que tem, né? Não sei quem você convocaria alguém além desses 5? Não. Até o Cesarotti, eu ia falar Ancelotti. O Cesarotti falou do Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira do Cruzeiro seria convocado como atacante, considerando do jeito que ele está sendo aqui, né? Porque ele joga um pouco nessa que o Matheus Cunha faz. Aliás, o Matheus Cunha, vamos lembrar, nos últimos amistosos, ele foi meio campista, tá? Assim, pelo posicionamento dele, médio, ele ficou quase na linha, um pouco à frente da linha do Bruno Guimarães. Então ficou claramente o Casemiro atrás deles, com o Bruno Guimarães pela direita e o Matheus Cunha pela esquerda. Assim. Então já estava se desenhando um pouco isso. E eu acho que o Paquetá é uma opção interessante nesse ponto, de trazer um meio-campista que pode funcionar ali como um terceiro jogador de meio, mais ofensivo. O Danilo do Botafogo, eu acho que cravou a vaga dele com a atuação, né, nos amistosos de março. Ele é muito bom jogador, ele é muito técnico e tal, e eu acho até que ele dá uma opção, se você precisar fechar o time, para jogar ele, o Bruno Guimarães e o Casemiro no meio, se você precisar, e ele dá a saída, o Bruno Guimarães também dá a saída, eles não são jogadores só defensivos, né? Se você precisar segurar um pouco o time, dá tranquilamente para fazer isso. E tem gente que fala, pô, mas o Fabinho, ninguém faz a do Casemiro. Ninguém. A gente não achou. A gente ficou o ciclo inteiro buscando João Gomes, André, o próprio Bruno Guimarães foi colocado mais para trás, e você perde o melhor do Bruno Guimarães e não ganha nada também. Então, eu acho que o Fabinho é a opção segura, pensando de novo, né, bom? Só que você falou, contra a Bélgica, tá fora o Casemiro, você vai pôr quem? Tem que ser o Fabinho, hoje né? Hoje em dia, contra a Bélgica, eu acho que dá pra... Hoje em dia, sim. A questão é a seguinte, é o mesmo raciocínio. Na dúvida, ele foi na bola de segurança. E aí eu acho que vale lembrar que ele teve, 1 ano e 8 convocações. Então, o que me parece que o Ancelotti fez nesse ciclo, que de 1 ano, foi assim, eu vou substituir a minha observação em primeira mão pelo que eu vi esses caras jogarem nos últimos 10 anos em que eu treinei futebol na Europa, em alto nível. Talvez para o próximo ciclo ele possa pegar um cara como o Andrei Santos, levar várias vezes, ver de perto e falar, não, beleza, dá para confiar nesse cara. Mas como ele não teve tempo de fazer isso com jogadores mais jovens, ele basicamente, na hora de fazer a lista, ou alguém se destaca muito, como o Endrick, como o Ryan, que a gente vai falar daqui a pouco, ou na hora de fazer a lista ele falou, não, o Fabinho jogou 3 finais de Champions League, 2, 3 finais de Champions League.
O Fabinho tem pedigree dos principais jogos do futebol europeu. Eu preciso de um reserva para o Casemiro, eu vou levar. Ele provavelmente teve informações, né? Essa é uma parte também que a gente às vezes esquece, isso vale para todos os treinadores, né? Eles têm informações que a gente não tem. Ele deve ter ficado relativamente convencido de que o Fabinho, mesmo jogando na Arábia Saudita, está num nível razoável para atuar pela seleção brasileira. E aí chamou. Eu acho que, digamos assim, porque a gente usa muito grife no sentido pejorativo, mas eu acho que na dúvida ele foi na grife, porque ele não teve tempo para ter uma observação completa de jogadores que ele talvez não conheça tão bem, porque são jovens, né? Ou que talvez não tenha tido tanta rodagem na seleção. E acho que o Fabinho é esse caso, e é verdade, ele pode fazer a lateral, mas faz tempo que ele não faz lateral. Então, hoje em dia acho que ele não pode, não. Hoje eu não sei se eu... Acho que ele não tem... acho que... E não precisa, né? Assim, tem bastante aí, tem 3 para fazer a lateral direita. Acho que tá bem coberto do lado direito. No ataque, o Ancelotti levou o Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Eu acho que o ataque tem alguns setores, né, para a gente conversar. O Luiz Henrique foi ganhando espaço pouco a pouco, né, dentro da seleção brasileira, jogos piores ou melhores, mas acabou ganhando essa vaga. Não sei se eu o levaria dada a concorrência, mas tudo bem, ele tá aí. O Martinelli, ele é um cara que o Ancelotti gosta, eu também tenho dúvidas em relação ao Martinelli. Teve bons momentos no Arsenal, os melhores já passaram. Inclusive, eu estava com um olho na convocação e um no olho do Arsenal. Assim que a convocação começou, o Martinelli quase pisou na bola, jogando pelo Arsenal. Só achei engraçado. Mas, enfim, não é por causa disso, né? Mas eu achei curioso a coincidência. Mas eu não tenho muita certeza do Martinelli como esse reserva do Vinícius Júnior. Ao mesmo tempo, ele é o reserva do Vinícius Júnior. Ele só vai jogar se o Vinícius Júnior for suspenso, machucado e tal. E aí as chances do Brasil ganhar também já diminuem consideravelmente. O Matheus Cunha entrou também na reta final, né? Foi assim, no último ano ele realmente se firmou até como titular da seleção brasileira ao lado do Rafinha e do Vinícius Júnior. Esses 3 eu acho que são os titulares. E aí a gente vai ter que incluir o Neymar. Se for para jogar de outra maneira, você tira o Matheus Cunha e coloca um Endrick para ser o atacante, para ser mais um desses atacantes. Quando você precisar, né, da presença na área, você tem o Igor Thiago, que boa temporada pelo Brentford, é um atacante forte, é um atacante até mais de arrancada do que de coisas, mas ele acabou ocupando essa vaga que a gente sempre tem na Copa do Mundo, né? Que é o camisa 9, o especialista de camisa 9, né? O Fred, o Pedro, não sei quem. Dessa vez, o escolhido acabou sendo o Igor Thiago para ser esse centroavante, para jogar bola na área nos últimos minutos, se precisar. Acho que é basicamente isso. Senão, eu acho que os outros atacantes da seleção brasileira que foram convocados estão à frente do Igor Thiago, né? Inclusive, espero pelo menos, inclusive o Ryan e o Endrick, que são os 2 jovens que imagino que terão um papel muito mais importante no próximo ciclo. Eu entendo, eu também não sou um grande fã do Martinelli. Eu tenho desconfianças, na verdade, em relação ao Martinelli, mas também acho que ele entregou bastante com a camisa da seleção em vários momentos, assim. Acho que, no sentido que, assim, ele sempre foi um reserva, né? Ele raramente foi titular num jogo da Copa passada contra Camarões, que foi horrível, mas aí, enfim, tem toda uma questão ali. Eu sempre desconfiei, mas ele tem essa coisa, e assim, ao contrário do que a gente falou do Neymar, pra colocar 15 minutos pra meter uma correria maluca, ele é o cara mesmo, ele é pra você fazer isso. Você quer colocar alguém pra correr atrás, fazer o lateral sofrer na correria com ele vai fazer isso. Ele é um cara que entra com energia pra fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele é uma opção nesse sentido, né? Porque ele é o que mais tem essa característica, né? Porque o Luiz Henrique é um cara demais de entortar o adversário, né? Ele é muito habilidoso, muito
Ele até é rápido também, mas a principal característica dele não é a velocidade, é o drible, né? É 1 contra 1 e tal. Eu acho que a opção do Martinelli é velocidade. Ele é muito rápido, ele é muito capaz de criar essa transição muito rápida. Então, se o Brasil precisar fazer isso, pode fazer. Acho que o Endrick é o mais talentoso aí dos que deve ficar no banco, né? Eu acho que até ele vai ganhar a camisa 9 mesmo, acho que vai ser dele. E eu acho que ele é uma opção muito boa em várias situações diferentes, né? Porque ele pode entrar pelo lado, ele tem jogado pelo lado no Lyon, pode ser um segundo atacante, pode ser o centroavante se você quiser um cara que mais gera jogo do que briga dentro da área. O Igor Thiago é um cara de 24 anos, né? E que tem feito esse papel de um centroavante que faz bem o pivô. Eu acho que eu vou falar uma coisa que as pessoas talvez, principalmente flamenguistas, talvez não gostem. O Igor Thiago é o que as pessoas acham que o Pedro é. O Pedro, ele é muito bom jogador pro padrão brasileiro, mas ele é lento, ele tem dificuldade sem a bola. Eu acho que ele é muito bom jogador, mas eu não acho que ele tá nesse nível de Brasil. E não sei se o Igor Thiago vai ficar muito tempo, não sei. Nesse momento, ele tem mostrado isso, e quando ele entrou nos amistosos de março, por exemplo, ele fez exatamente o que se espera de um jogador que é um centroavante grandão e tal. Fez o pivô, 2 vezes ele fez a jogada, o gol do Martinelli, que o Endrick dá o passe. Quem ganha a bola no meio ali e faz a jogada, segura a bola e dá o passe, é o Igor Thiago. Eu acho que ele vai entrar para fazer isso se for necessário, né? Nem sei se ele vai entrar, mas se ele for entrar vai ser para fazer isso. Acho que a questão... E o Ryan, acho que aproveitou muito bem a chance também, né? É um jogador também que é muito versátil, é bom no 1 contra 1, tem velocidade, tem jogo aéreo, tem chute de fora da área, é um cara muito completo. Tenho certeza que o Ryan vai estar envolvido no próximo ciclo com muita presença, né? Tanto ele quanto o Endrick. Pro Neymar jogar, acho que a questão tem 2 esquemas que o Ancelotti jogou bastante, 4-3-3 e com o Matheus Cunha fazendo esse terceiro homem, e ele voltou bastante para marcar. O Neymar não vai fazer isso. Se ele for jogar, ele vai jogar como um atacante central, e aí Vini e Rafinha vão ter que voltar para fechar os espaços, pelo menos para fechar a marcação no meio campo ali, os volantes adversários não jogarem e tudo mais. Ou ele joga nesse 4-2-4, né? Com o Vini e o Vinícius... o Vini e o Neymar pelo meio, como ele fez com o Mbappé e Vini. Mas um dos dois, o Vinícius provavelmente, vai ter que fazer uma marcação de saída de bola mais forte. O próprio Vini teve que fazer isso porque, né? O Mbappé, né? A gente sabe que marca tanto quanto eu ou você depois de uma feijoada. E aí, enfim, a questão, mesmo sem o Neymar, já era essa questão, né, Bons? Qual vai ser a postura desse time sem a bola? A gente sabe que o time é bom tecnicamente, tem atacantes, joga ofensivamente. Sem a bola já era uma preocupação sem o Neymar. Com o Neymar, vai ser uma preocupação a mais, né? Vai precisar que os outros compensem isso. A recomposição contra a França foi muito ruim, né, em amistoso recente. Isso é uma consideração mesmo. Eu imagino... O Ancelotti no Real Madrid teve momentos em que usou o Rodrigo de falso 9, de reserva do Benzema, principalmente. Quando não tinha o Benzema, em vez de entrar, sei lá, o Joselu, entrava o Rodrigo. Né? Às vezes entrou o Joselu e fez, enfim, era o Rodrigo mais ali o reserva. Teve uma temporada, principalmente, que o Benzema machucou bastante, o Rodrigo teve um bom papel, principalmente na primeira metade da temporada, como esse reserva da camisa 9. E aí era o Vinícius Júnior, ele, o Rodrigo e o Valverde pela direita, o Lucas Vasquez da vida, sei lá. Mas imagino que possa ser uma função parecida com a do Neymar, né? Ele tem histórico de usar falsos 9, né? Que seria o caso do Neymar. Que a gente chama de falso 9, mas é basicamente um meio atacante jogando como atacante. Que é o caso do Neymar, que é o próprio caso do Matheus Cunha, se ele joga mais avançado. Então pode ser que seja esse o caminho, e aí dá para fazer assim, tanto num 4-2-3-1, fala 4-2-4, mas também um 4-2-3-1, ou até mesmo num 4-3-3, né? Que aí você coloca mais alguém no meio campo, pontas e o Neymar lá na frente.
O que não dá é para o Neymar jogar no meio campo ou para o Neymar jogar nas pontas. Não dá. Isso não é possível, né? Do jeito, a menos que realmente, assim, placenta de égua, e aí o cara tá um touro quando começar a Copa do Mundo. Mas isso não dá para esperar agora. Do jeito que a gente tá vendo, não dá para você botar o Neymar para marcar o lateral direito ou para recompor o meio-campo. Não tem condições. Então, eu imagino que seja mais ou menos esse o caminho. Com essa convocação, Lobo, vê se você faria alguma alteração no time que eu escalaria como titular. Se a estreia fosse amanhã, né? Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos, Casemiro, Danilo, Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Endrick. Eu o time que colocaria... eu escalaria assim num vácuo, assim, sem nada de... no Futebol Manager. Eu pego o time no Futebol Manager e eu vou escalar lá. Faz esse time que eu escalo. Eu acho que o Bruno Guimarães joga no do Danilo no meio, né? Acho que... Eu sei. E eu entendo, eu acho que na verdade hoje em dia eu escalaria o Bruno Guimarães também na frente do Danilo. Se fosse só, assim, sem pensar como Ancelotti, a lista seria diferente e tal. E eu talvez jogasse com 4-3-3 com Danilo, Bruno Guimarães e Casemiro. Mas como não vai ser isso, ele não jogou assim, acho que vai ser só uma eventualidade. Eu acho que na direita eu não sei se o Ibanez pode ser melhor do que o Danilo. Eu acho que ele vai começar com o Ibanez e eu acho que ele foi bem. Então eu talvez fosse com essa primeiro, antes do Danilo. E assim, no ataque, tendo o Neymar lá, tem que escalar o Neymar. Você tem que dar um jeito desse cara jogar. E aí eu escalaria provavelmente com o Matheus Cunha, o Rafinha manteria, o Vini e o Neymar. Então o Neymar entraria em relação à sua escalação no lugar do Endrick, né? Sim. Que assim, eu acho que vai ser isso, mas assim, podendo escalar quem eu quisesse desses 26, eu não tive liberdade de escolher a lista me foi dada. E aí eles falaram, escala sem quem você quiser. E ninguém é pessoa, ninguém é ser humano para me encher o saco. Eu escalaria o Endrick no lugar do Neymar para começar a Copa do Mundo. Mas, lógico, como a gente falou, é muito mais provável que o Neymar seja titular. E é isso, assim, a questão é assim, como o Neymar e o Vinícius e o Rafinha, basicamente tem uma vaga no ataque. Não tem o que fazer. Isso jogando desse jeito, né? Jogando com esse 4-2-3. E acho que talvez nem tenha vaga no ataque, né? Talvez nem tenha. Se ele decidir voltar e falar, não, eu vou jogar no 4-3-3, com esse meio campo que você falou, que eu acho bom também, Casemiro, Bruno e Danilo, não tem nem vaga no ataque. E aí ele levou 9 atacantes e vai jogar 3, né? Então... É que eu acho que o Matheus Cunha vai ser meio campista, assim. Eu acho que ele vinha com essa ideia desde que convocou o Matheus Cunha, e aos poucos o Matheus Cunha foi, acho que entendendo o que ele queria, e assim, se a gente vai vendo desde que ele foi convocado, no começo até agora, o Matheus Cunha foi meio que recuando, né? Em alguns momentos ele colocou inclusive o Vini de falso 9, né? Que eu acho que é a posição que ele vai colocar o Neymar, né? E eu acho que a aposta dele vai ser sair com os gols vão vir das pontas e de trás, né? Do Bruno Guimarães chutando de fora, e principalmente do Vini e do Rafinha, né? Que eu acho que são as apostas dele para ganhar confiança, enfim, fazer os gols. O próprio Matheus Cunha que chega na frente muito bem. E até vendo um pouco o que tá rolando no Manchester United, eu reforcei mais ainda isso, porque eu tenho a sensação que no próprio Manchester United, hoje o Matheus Cunha tem assumido muito esse papel, né, de armação mais do que de ataque, tanto que o Mbeumo tem sido o atacante mesmo, né, o último jogador da linha ofensiva. Então, eu acho que vai ser isso. A minha dúvida, Bonsa, é se, primeiro, Vini, Rafinha e Matheus Cunha vão conseguir fechar os espaços sem, né, com o Neymar lá? É uma grande dúvida. E outra
com tudo isso, com o time, eu acho que vai ser pensado pro Neymar, porque se você levou, tem que pensar um time em que ele possa te ajudar, porque, né, se colocar ele com 15 minutos para correr contra Escócia, porque tá 0-0, não vai adiantar nada. Então, assim, o time tá para ele, foi montado pensando em potencializar o Neymar e principalmente potencializar os outros. E se não funcionar? A minha dúvida é essa. O que vai acontecer? Porque eu acho que o que é uma possibilidade, e aí eu acho que o Ancelotti pensa nisso, é chegar pro grupo e falar: eu tentei o que vocês quiseram. Não funcionou, digamos, 2 jogos na fase de grupos, 2 jogos horrorosos, o time sofre, independente do resultado, tá? Que talvez contra o Haiti vai ganhar meio, acho que de qualquer jeito. Mas, por exemplo, Marrocos pode ser um empate, ou até, enfim, pode ser jogos ruins. Pode perder de Marrocos, ele já perdeu. Pode perder de Marrocos. A gente viu ganhar. Marrocos foi semifinalista da última Copa. Eu tô dizendo, mesmo que ganhe, mas ganhe. A gente viu o Brasil ser criticado na última Copa ganhando os jogos, né? Na primeira fase. Sim. Ganhou os 2 primeiros jogos e foi criticado porque o desempenho não foi bom. Então, digamos que aconteça esse cenário. O time meio que não vai muito bem e tal. Eu acho que aí é uma questão assim, olha, ele pode falar: eu tentei o jeito que vocês queriam e não tá dando certo. E aí pode ser que aconteça assim, entra o Endrick no lugar do Neymar no segundo tempo do jogo contra a Escócia. Tá 0-0, o terceiro jogo, as coisas continuam muito ruins. Entra o Endrick, e o Endrick, ele tem entrado com a faca nos dentes em todos os jogos, né? Assim, é um cara que, de todos esses que vão pra Copa, o que eu mais confio de olhar pro banco e falar: eu vou pôr esse moleque e ver o que ele vai causar o inferno, é o Endrick, né? Assim, se ele não começa jogando, acho que é o cara que é pra fazer isso, né? E aí acho que a questão é essa, porque a escalação muda, né, Bonsa? Quase todo o time da Copa mudou, assim, né? Em 94 saiu o Raí pra entrar o Mazinho, porque o Raí precisou... Aliás, 94 é um bom exemplo disso, viu, Bonsa? Porque o time jogou sem o Romário as eliminatórias inteiras até o último jogo, e pra adaptar o Romário, o Raí saiu da posição dele. O Raí era quase um atacante, né, na época das eliminatórias, mas entrou o Romário, que ocupa um espaço muito grande no ataque, ele e o Bebeto. Então o Raí precisou fazer meio que o lado do campo, o lado direito, como o Zinho fazia o lado esquerdo. E não funcionou. O Raí nunca foi um jogador de lado de campo e tal. E aí perdeu a posição. Em 2002 foi o Kleberson que tomou a vaga do Juninho. Então isso acontece, assim. Não seria nenhuma surpresa, mas acho que ele vai testar isso, assim, principalmente os 2 primeiros jogos. Eu acho que o que ele vai fazer é o Ibanez na direita mesmo, e o Bruno Guimarães no meio, e esse quarteto, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha e Vinícius. Assim, agora, né? Você pode ter a preparação, coisas podem mudar, ele pode... Treinos, alguém pode nos treinos brilhar, pode né? Pode, isso sempre pode acontecer. E o Gabriel Cunha fala: Danilo lateral direito tá dando bolsa. Tipo, é o que eu tenho, né? Assim, eu não tenho. É Danilo, Wesley ou Ibanez, né? Não tem muito. Eu não gosto de zagueiro, eu entendo se ele usar, mas eu não gosto de jogar desse jeito. E o Wesley acho que é ofensivo demais para você equilibrar o time com o meio-campo com Danilo, Matheus Cunha e Casemiro. Então, é o que sobrou, né? É o Danilo que é mais híbrido nesse sentido, né? De jogar lateral, zagueiro, dá para fazer. Acho que é o mais equilibrado dos 3 entre ataque e defesa. Então, é o que tem, não tem outro lateral direito brasileiro. Coloca a piada, né? Começa a treinar o seu filho aí como lateral direito desde criança, que você tem uma chance de ele estar na Copa do Mundo daqui a 15 anos. Tem uma coisa que eu posso garantir. A gente vai falar muito mais sobre a convocação da seleção brasileira nas próximas semanas, né? Antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo começar. Não deu tempo para falar de muito mais coisa, né? Do futebol europeu nesse programa. O Arsenal ganhou do Burnley, então tá com uma mão na taça, só precisa ganhar do Crystal Palace no fim de semana para ser campeão. Isso se o Manchester City ganhar do Bournemouth amanhã, o que não é certeza, porque o Bournemouth está invicto nesse ano, nesse ano não, né? Mas está invicto há bastante tempo, há 4 meses e meio, e pode conseguir vaga na Champions League, né? Porque se ganha, fica 1 ponto do Liverpool. Então vai ser um jogo bem difícil para o Manchester City nesta terça-feira, e se o City não ganha, aí o Arsenal é campeão e nos dá assunto
para o programa de quinta-feira. A coisa complicou lá na Itália, né? A Juventus pode ficar fora da Champions League, está empatado com o Como, com 58 pontos, e a Roma e o Milan estão com 61. Então também vai carregar aí uma briga bem interessante para a Champions League, para a última rodada na Itália. Na Alemanha, o Wolfsburg conseguiu vencer o São Paulo naquele confronto direto pela vaga nos playoffs do rebaixamento, né? O São Paulo foi rebaixado, o Heidenheim foi rebaixado, o Wolfsburg vai disputar os playoffs, e o histórico costuma ser bom para os times da Bundesliga nessa situação, então tem um alívio aí para o Wolfsburg. E o Stuttgart conseguiu também a quarta vaga na Champions League, né? Tinha uma briga ali com o Hoffenheim, que fez uma ótima temporada, com o Bayer Leverkusen, que não fez uma ótima temporada, e no fim acabou dando o Stuttgart. É verdade, o Guardiola vai sair do Manchester City. Aconteceu, enquanto estava rolando a convocação, né? Os veículos ingleses começaram a noticiar que o Guardiola, apesar de ter mais um ano de contrato, vai fazer o seu último jogo contra o Aston Villa no próximo domingo. A gente vai ter bastante tempo também para aprofundar um pouco mais a era Guardiola e todas as coisas, mas aconteceu isso, e grande decepção no fim de semana, né? O mundo inteiro, o Hearts estava segurando o empate ali até os 40 e poucos minutos do segundo tempo, mas no fim o Celtic foi campeão de novo. Tomou 2 gols, né, o Hearts. Acho que, tirando os torcedores do Hibernian e do Celtic, todo mundo tava torcendo pro Hearts, né, imagino. Foi meio triste de ver acontecer, né, um time não conseguir segurar ali. Continua o domínio de Celtic e Rangers, e principalmente do Celtic, né, que tem sido bem dominante. Bem mais do Celtic, Então, enfim, agora tem que subir todo o Everest de novo, né, pro Hearts. É difícil, mas foi uma temporada histórica, né, que é difícil ver isso agora, né, agora é só decepção, mas foi uma temporada histórica do Hearts, né, uma pena para eles que não acabou em título, né. E é isso aí, a gente volta na quinta-feira, talvez com o Arsenal campeão, mas a gente pode falar um pouco mais sobre várias dessas coisas que aconteceram no fim de semana e foram naturalmente sobrepostas pela convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente nessa última quase 1h30. Muito obrigado ao Felipe Lobo. Se você gostou do nosso conteúdo, se gostou da nossa discussão, gosta dos nossos podcasts, das nossas newsletters, você pode apoiar o Meio Campo se tornando membro do nosso clube de membros lá no canal do Meio Campo no YouTube, ou assinando diretamente a newsletter por meio do Substack. Se você se tornar membro, você também ganha a newsletter exclusiva de terça-feira, que a gente manda só para assinantes. Na sexta-feira a newsletter é para todo mundo, e se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, já ajuda bastante se você espalhar a palavra e contar aos seus amigos que o Meio Campo é muito legal. Muito obrigado e até a próxima.